a nossa missão maior é anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Paulo diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não testemunhar. Ai de mim se não falar desse plano eterno, sobrenatural de Deus para redimir e reconciliar o homem com Ele. Porque o cerne do Evangelho de Cristo, da cruz, é a reconciliação do ser humano com Deus. A partir daquela ideia de Paulo que ele diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da presença gloriosa de Deus. O pecado criou essa ruptura, essa separação entre o homem e Deus. E o sacrifício de Cristo na cruz veio para reconciliar, reunir, trazer o homem novamente para essa comunhão com Deus. E ele surgiu, o Evangelho surgiu num contexto judaico, onde havia uma religião muito forte, que era o judaísmo, que era fundamentada no Antigo Testamento, no Pentateuco e nos profetas, e que também constava nos profetas numa promessa de Deus de mandar o Messias, o Salvador. O Messias veio, os judeus olharam para ele, não reconheceram nele o rei, porque o Messias seria aquele que assentaria no trono de Davi, que voltaria, resgataria o reino de Israel. E os judeus esperavam o Messias, o cumprimento dessa promessa com essa configuração de um rei poderoso que desbancaria o Império Romano, que dominava naquela época todos os adversários e estabelecia o reino soberano de Israel sobre a terra. Isso vai acontecer lá no futuro, mas não ainda agora. E aí surge Jesus Cristo, o Messias, cumprindo na sua vida, no que ele fez, todas as promessas fielmente pronunciadas pelos profetas. Só que quando o judeu olha para Jesus e vê aquele humilde carpinteiro, filho de um carpinteiro, um cara que só vivia lá com os pobres, com os necessitados, e ele próprio disse: eu não tenho casa, não tenho cama, e quem quiser vir a mim terá que ser como eu. Então, quando eles olharam para esse Jesus, eu falei: esse cara não é de nada, ele não é esse o Messias. E apesar de todas as evidências na vida de Jesus, todos os milagres, todo o poder que eles viram acontecer diante dos seus olhos, eles não se dobraram e permaneceram cegos espiritualmente, talvez até por conta do orgulho que eles tinham, porque eles não queriam dividir o poder sacerdotal com ninguém. E a multidão, todos aqueles que precisavam de libertação, corriam para Jesus e eles ficavam desprezados. E aí eles articulam entre eles matarem Jesus. E isso aconteceu, achando eles que eles estavam tendo uma vitória, matando Jesus, estariam aniquilando toda a ideia de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Só que eles não entendiam que o plano de Deus em Jesus vai além de toda circunstância ou de toda a capacidade humana, porque é um plano eterno, que vale para a eternidade. E aí os judeus rejeitam a Jesus. Mas
havia um outro povo, fora dos judeus, que eram os gentios, com os quais os judeus não se davam, eram inimigos. Como alcançar esses gentios? Como anunciar este evangelho que nasceu no judaísmo, com um judeu, e fazer com que este evangelho alcançasse os gentios que eram odiados pelos judeus? Difícil isso. Mas o plano de Deus é perfeito. Como eu disse, Deus, a ação de Deus, do evangelho, está acima, além de qualquer circunstância. Eu disse agora há pouco que o ministro do Supremo Tribunal Federal proibiu, tomou uma decisão de proibir os missionários de entrar nas tribos. Ele não sabe de nada, inocente, né? Com quem você está lidando, não é com uma igreja, estrutura física, está lidando com o reino de Deus, uma vontade soberana de Deus. Ele não pode contra Deus. Se ele proibir pessoas de chegarem lá, Deus vai usar a natureza, coisas sobrenaturais, para fazer o evangelho chegar lá. Porque Jesus disse que o evangelho seria pregado a toda criatura e então viria o fim. Eu creio que só não aconteceu a volta de Jesus ainda porque falta alguns lugares no mundo onde o evangelho não chegou ainda. Porque todo ser humano na face da terra precisa ouvir a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Todos precisam saber que há um Salvador e que há uma necessidade de arrependimento, de conversão. Todos precisam ouvir essa mensagem. Agora, se vão decidir, tomar a decisão, não, aí é um problema da pessoa. A nossa missão, daqueles que são chamados para pregar, é dizer para a pessoa: você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque essa decisão determinará o teu destino eterno. E existem dois caminhos na eternidade: o da perdição e o da vida eterna. Jesus veio, lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para alcançar a vida eterna é só através de Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador. E os judeus, muitos já se converteram, mas a grande maioria ainda não se converteu. Mas há uma profecia de que a Bíblia diz que todos os judeus se curvarão e reconhecerão Jesus como Senhor e Salvador, como Messias. Em algum ponto da história, eles vão reconhecer. Pois bem, fechando a questão do judeu, eu queria falar sobre os gentios. Como alcançar os gentios se o Salvador é um judeu, nascido no judaísmo, que era inimigo mortal do gentio? O nosso Deus é um Deus de poder e de estratégia. Aí Jesus, depois que ele morre e ressuscita, ele tinha 12 apóstolos. Um dos apóstolos o traiu, que foi Judas, que se matou. E ficou faltando um, mas tem que ter 12. E o 12 não é um número aleatório. Quando você vai lá para Apocalipse e você lê sobre a Nova Jerusalém, a cidade, ela tem 12 portões e 12 colunas. E essas 12 portas significam os apóstolos, e as 12 colunas, os patriarcas, os filhos de Jacó. Então, é representativo, tem uma representação sobrenatural.
Fala também dos 24 anciãos que estão diante do trono, que são esses 12. 12 mais 12, 12 apóstolos e 12 patriarcas, líderes do povo de Israel. Então, o 12 não é um número aleatório. Jesus não escolheu 12 por acaso. É porque tinha que ser 12. E aí, Judas trai e fica faltando um. Os apóstolos fazem lá uma assembleia e faz um sorteio entre dois, e aí sorteia um, tal de Matias. Não, nós precisamos completar os 12. Aí sorteia Matias. Ninguém nunca mais ouve falar em Matias. Porque Deus tinha outro plano, outra estratégia. E essa estratégia se cumpriu na vida do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, estava indo para Damasco prender os crentes, trazer para as prisões, e lá no caminho ele tem um encontro com Jesus. Jesus se apresenta a ele e faz uma pergunta para ele: Saulo, o nome dele era Saulo ainda, por que você me persegue? Mas como? Eu não estou te perseguindo. Você está perseguindo a minha igreja, e perseguir a minha igreja é me perseguir. E aí ele se quebranta ali, se converte, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. E o plano de Deus em escolher Paulo é que fosse alguém que tivesse acesso aos gentios, livre acesso aos gentios. Ele também era um cidadão judeu, era romano, mas era alguém que tinha acesso aos gentios. E aqui no capítulo 26 de Atos, quando ele começa o ministério, ele vai diante do rei e ele faz um discurso, está no capítulo inteiro, mas eu quero destacar o versículo 18. O verso 17 e 18. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Isso aqui, Paulo relatando o que ele ouviu de Jesus, que Jesus o chamou. Vou ler um pouquinho antes para nós termos. Ao meio-dia, ao rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, verso 13, eu estou lendo. Mas resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. E Jesus estava enviando Paulo para os gentios para apresentar uma mensagem. E a mensagem está no verso 18. Tinha um objetivo, esta mensagem. Não era apenas para formar igrejas, reunir pessoas. Para quê? Qual era a mensagem do Evangelho que Paulo recebeu para pregar aos gentios? Nós somos os gentios porque nós não somos judeus. Nós somos alcançados por esta ação do apóstolo Paulo ao ser chamado por Jesus e se submeter a essa ordem de Jesus e cumprir a sua missão. E nós fomos alcançados com essa mensagem. E qual é a eficácia, qual é o objetivo dessa mensagem? Para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem sobrenatural que nós somos chamados a pregar.
para abrir os olhos das pessoas que estão perdidas. Inclusive, na época, os judeus, que muitos abriram os olhos. Outros não abriram, mas vão abrir. E vão reconhecer isso. Porque a humanidade estava nessa condição aqui, de subjugado pelas potestades de Satanás. E eles teriam que ser resgatados dessa potestade, dessa escuridão, dessas trevas espirituais. E Jesus fala para Paulo: eu estou te enviando agora aos gentios, Paulo, para que você abra os olhos deles. E os leve, os convença a se converterem. Por isso que é importante a conversão. Quando nós entendemos o plano de Deus, a mensagem de Deus, a eficácia, a essência dessa mensagem, que é um propósito na nossa vida, é muito importante que nós não fiquemos calados. E Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É muito importante confessar: eu creio em Jesus, eu reconheço que Jesus é meu Senhor e Salvador. Porque quando você confessa, você neutraliza essa ação das trevas e dessas potestades de Satanás, que impera sobre a vida daqueles que estão subjugados e dominados pelo pecado. Olha o que ele diz na sequência. Ele diz: você tem que abrir os olhos para que eles se convertam das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso aqui é Jesus falando a Paulo. E eu quero dizer para você que já teve esse encontro com Jesus, que já se converteu, esta é a palavra que Jesus está falando para você hoje. Você tem essa missão de compartilhar essa mensagem com as pessoas que estão em trevas, que estão subjugados, pelos pecados, pelos erros, e trazer essas pessoas para a luz, através da conversão, para que eles recebam a herança entre os filhos de Deus. E Paulo foi fiel a esta mensagem e pregou este evangelho. E, na minha opinião, Paulo é o maior expositor das Escrituras e da mensagem do evangelho. Um homem que ficou realmente marcado na história, um grande líder. E ele pregou esta mensagem, e ele fez várias viagens missionárias, plantou igrejas em toda aquela região. E o evangelho começou a ser pregado e a proliferar ali no ambiente do Império Romano, e os imperadores e a liderança dos romanos ficaram apavorados por ver aquela ideia crescendo e perseguiram, e quanto mais eles perseguiam, mais crescia. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho não é uma mensagem de homens. São as Escrituras que Deus revelou e mandou anunciar. E é por isso que existe tanta oposição à pregação do evangelho. É por isso que estão querendo calar a igreja. Algumas cidades aí estão proibindo aqueles pregadores que compram uma caixinha de som, vai para o meio da rua e pregar o evangelho, anunciar essa mensagem de esperança. Eles estão proibindo, estão prendendo esses caras. Estão querendo fechar as igrejas. Porque existe
uma ação de alguém que não quer que as pessoas ouçam, entendam e aceitem o Evangelho, a salvação. Que é exatamente o chefão dessas potestades. Satanás, né? Potestades de Satanás. Ele é o grande opositor de Deus. E é o único inimigo que nós precisamos odiar. Jesus mandou amar os inimigos, né? Mas Satanás é o inimigo que nós precisamos odiar e evitar. Não dá nenhuma trela para ele. Infelizmente, muitos crentes andam de mãos dadas aí com o diabo, cometendo coisas que Paulo diz que até os ímpios têm vergonha de praticar. Então, nós temos essa missão e este evangelho avançou, mas ao longo da história, Satanás começou a trabalhar, a infiltrar enganos, erros, distorções no seio da igreja. E uma das igrejas que foi muito bombardeada por esses enganos é a igreja dos Gálatas. E Paulo teve o cuidado, como um líder atento e zeloso que ele era, de chamar a atenção dessa igreja e adverti-la com relação a esses enganos que estavam sendo infiltrados. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que muitos enganos têm se infiltrado na igreja. Muitas doutrinas falsas, erradas, distorcidas. Muitas pessoas estão relativizando a relação com Deus. O compromisso de uma vida no centro da vontade de Deus. Muitos crentes estão relativizando isso. Por conta deste evangelho falso que tem sido disseminado pelo mundo. E aí, este evangelho genuíno que Paulo pregou começou a ser distorcido e chegou nessa igreja. E olha o que Paulo fala para eles em Gálatas capítulo 1, verso 6. Ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo fala: estou chocado, eu estou pasmo, como vocês são tão superficiais, estão passando, deixando o evangelho genuíno e abraçando este evangelho falso. E Paulo fala: eu estou muito triste com vocês. Vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Parece que isso aqui foi escrito ontem para nós. Porque tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. O evangelho falso está infiltrando. Grande parte da igreja está abraçando esse evangelho falso, abandonando o evangelho cristalino, genuíno, verdadeiro. Inclusive líderes de igreja. E abandonando a fé, pervertendo o evangelho de Cristo. Eu louvo a Deus que Deus tem levantado pastores, pregadores,
com esse compromisso de pregar as Escrituras, não pregar, como dizia o meu professor de teologia sistemática lá no seminário, um americano, ele dizia assim para a gente: olha, quando vocês se formarem e assumirem os púlpitos da igreja, não vai sair por aí pregando algodão doce, não. Ele chamava esse evangelho falso de algodão doce. Pregadores que querem massagear o ego das pessoas, para que as pessoas não se sintam constrangidas com a mensagem. Paulo diz assim: eu tenho o compromisso de pregar todo o preceito de Deus, todo. E tem momentos que Paulo é muito duro. Porque o Evangelho é salvação, é esperança, mas também é exortação, é correção. E é julgamento. Porque Deus vai julgar o mundo a partir do que eles fizeram com a mensagem que ouviram do Evangelho. Se obedeceram ou desobedeceram, se aceitaram ou rejeitaram, Deus vai julgar com base nessa decisão. Então, em algum sentido, o Evangelho passa a ser uma proclamação de julgamento. E aí, Paulo chama os Gálatas, e ele vai, inclusive, no primeiro versículo, lá na frente, ele vai chamá-los de insensatos. Ó, insensatos Gálatas, como que vocês estão se desviando, lá no capítulo 3, aliás, no verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. E essa era a situação da igreja, uma igreja que estava abandonando a relação com Deus e vivendo pelos seus próprios prazeres. Paulo chama eles de insensato, porque eles estavam aceitando com muita facilidade as pessoas que estavam pervertendo o Evangelho de Cristo. E aí Paulo, no versículo 8 do capítulo 1 de Gálatas, ele diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito, seja maldição. Então, qualquer evangelho, qualquer pregação, qualquer ensino que destoa da mensagem apresentada, e especialmente nos evangelhos, a partir de Jesus, Paulo está dizendo, mesmo que eu, um dia, fique louco, fique doido e comece a pregar um outro evangelho que não seja esse, pode me chamar de maldito, porque eu serei anátema. Irmãos, eu tenho muito medo de pregar alguma coisa que não tenha fundamentação nas Escrituras. Porque eu sei que o preço a ser pago será muito alto. Por aqueles que distorcem a palavra, ou por vaidade, ou por ganância, ou para agradar as pessoas. Vai pagar um preço muito alto. Porque essa não é uma mensagem de homens. Essa não é uma mensagem que muda apenas uma circunstância da vida. Esta é uma mensagem que interfere no destino eterno da pessoa.
Por isso, a responsabilidade do pastor é muito grande, do pregador é muito grande. Ele está lidando com o destino eterno das pessoas. E é por isso que Paulo fala, ó, ainda que nós, eu, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além desse evangelho que está registrado aqui nas Escrituras, que seja considerado maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. E Paulo repete isso mais uma vez, dando bastante evidência, importância a isso. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, nós precisamos ter cuidado com o que tipo de evangelho nós estamos ouvindo e assimilando. Existem algumas ideologias que estão sendo disseminadas por aí para neutralizar este evangelho. Essa palavra de Deus, essa direção de Deus, esse padrão de Deus para a humanidade, que é o padrão da luz. E a humanidade viveu e vive, na sua grande maioria, no padrão das trevas. Em João 8, no capítulo 24, verso 8, capítulo 8, verso 24. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, isso aqui é Jesus falando para Paulo, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Crê em Jesus, esse é o segredo para alcançar a vida eterna. Em Romanos capítulo 8, eu quero encerrar com esse texto. Paulo vai especificar ou detalhar um pouco mais este evangelho. Ele diz no verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Este evangelho, esta mensagem genuína, verdadeira da cruz, elimina ou isenta o homem da condenação eterna. Lá no capítulo 5, no verso 1, ele diz que justificados, pois, pela fé, tenhamos paz. Justificado. Quando alguém reconhece Jesus, quando alguém entrega a sua vida para Jesus, e é como se você estivesse diante de um juiz, num tribunal, reconhecendo o seu erro, reconhecendo seu crime, sua falta, e você chega e reconhece, eu errei, eu estou aqui assumindo o meu erro, pedindo perdão, e aquele juiz ali chega diante do tribunal e diz, olha, porque ele reconheceu o erro, eu estou declarando ele justo. A partir de hoje ele está justificado. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo no capítulo 5, no verso 1 de Romanos. Que quando uma pessoa reconhece Jesus e o seu pecado é cravado lá na cruz com Jesus, Deus olha para aquela pessoa, não vê mais a pessoa, ele vê Jesus. E aí Deus fala, eu estou declarando justa essa pessoa. Porque o sacrifício de Jesus, o meu filho, foi eficiente, o suficiente para que os seus pecados fossem cancelados. Esta é a mensagem. E aí, viver uma nova vida. Paulo diz
Eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outra parte diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Este é o Evangelho, que precisa continuar sendo pregado. E não o Evangelho das conveniências que tem sido disseminado hoje. O Evangelho da acomodação, da negligência, da mesmice. Um Evangelho onde as pessoas não se sentem motivadas a ter uma relação com Deus através da oração, do estudo da Bíblia, do testemunho, da comunhão com os irmãos. Um Evangelho raso, sem profundidade. Mas quando o Evangelho genuíno, que é o Evangelho da cruz, que me leva a que a minha vida seja fundida à vida de Jesus, é uma fusão de vidas. Aí eu passo a viver a vida de Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí todas as minhas ações, todo o meu desejo, toda a minha motivação passa a ser igual a Cristo. É isso que o Evangelho faz. E este Evangelho nos livra desse jugo do pecado que nos leva a viver pela carne. Verso 9 do capítulo 8 de Romanos, ele diz assim, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando nós aceitamos o Evangelho da cruz, confessamos Jesus, a palavra de Deus diz que nós recebemos o Espírito Santo, que é o Consolador que Ele disse que enviaria. E esse Consolador, esse Espírito Santo é que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele que nos dá essa garantia, Ele é o penhor, Ele é o selo de Deus em nós. Por isso que Paulo está dizendo que se alguém não está no Espírito, está na carne, e se está na carne e não está no Espírito, e se não tem Espírito, não tem nada a ver com Jesus, não tem nenhuma ligação, nenhuma conexão com Jesus. Mas ele continua e diz, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Todo dia eu agradeço a Deus porque Ele abriu a minha mente. Um dia Ele abriu a minha mente para entender isso. E ter essa convicção e esse entendimento de que fora de Deus eu não sou nada. Fora de Cristo eu sou um miserável condenado, manipulado por Satanás. E eu louvo a Deus porque essa mensagem... obrigado. Que Paulo fielmente anunciou a partir do seu chamado para os gentios, chegou até nós. E nós temos a obrigação de viver esta verdade e de anunciar, espalhar como discípulo de Jesus. Eu estava separando aqui uma frase para encerrar, de um pregador
Na verdade, foi uma mulher. Tem mulher que fala coisa assim que deixa a gente, os homens, assim, meio em crise, né? Olha o que essa mulher falou. Marisa Cavalcante, eu não sei nem quem é, mas é uma verdade. Ela disse assim, ó, falso profeta e falso cristão nunca vão gostar de ouvir a verdade da palavra de Deus vinda da boca dos verdadeiros ministros do Evangelho, dos verdadeiros profetas. Os profetas genuínos sempre foram excluídos do sistema falso dos defensores de Baal. Tem muita gente que não gosta do profeta durão, não. Porque quer ego massageado. Mas são esses chacoalhões que nos acordam, que nos despertam, que traz de volta a consciência do que é ter um relacionamento com Deus, do que é o Evangelho. Deus está nos chacoalhando nesses dias com essa pandemia. Deus está nos chacoalhando a sua igreja nesses dias com as coisas que estão acontecendo. Não sei quantos estão acompanhando as notícias, mas tem vulcão explodindo, estourando aí por tudo que é lugar. Deus quer chamar a nossa atenção. E Deus quer nos levar, trazer novamente para essa essência do Evangelho genuíno, do Evangelho da cruz, que nega-se a si mesmo e que reconhece Jesus como centro da sua vida. Que Deus nos ajude, nos livre do falso evangelho. Eu tenho orado todos os dias, nas minhas orações, eu oro por cada membro da igreja. Deus, não permita que eles sejam envolvidos em nenhuma situação de engano. Livra os teus filhos do engano. Nos dê a consciência de que nós somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e que a vida de Cristo está em nós. Que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor nesta hora, com temor e tremor, pedindo que o Senhor nunca me deixe proclamar um evangelho que não seja o verdadeiro, genuíno. Que o Senhor esteja ungindo os meus lábios, capacitando a minha mente para transmitir toda a verdade do Senhor. E que a tua igreja, que o teu povo, ao ouvir a mensagem, ao ouvir a palavra, se ajuste, se alinhe com esta verdade. Livra, Senhor, a tua igreja, o teu povo dos enganos que estão sendo disseminados. Preserva a unidade, preserva a fé, preserva a pureza, a santidade da tua igreja. Obrigado por tua palavra que chegou até nós. E que esta palavra encontre lugar em nossos corações.